A palavra do Senhor diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda que, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar. Deus, nós estamos diante do Senhor e da palavra do Senhor que foi lida, e queremos pedir que o tempo que gastarmos em meditação sobre a palavra seja frutífero nas nossas vidas para a instrução, para educar-nos na justiça de Cristo e na palavra do Senhor e para pastorearmos a Tua igreja conforme ao Teu desígnio e não conforme a nossa vontade particular ou o nosso interesse individual. Que a palavra do Senhor governe a Tua igreja, que a Tua palavra pastoreie a Tua igreja e que o Teu Espírito, que é Senhor da igreja, aplique no coração de cada um e conduza cada um conforme o Teu desejo, conforme a vontade límpida e clara do Senhor revelada aqui no texto que lemos. Pedimos essas bênçãos porque confiamos no Senhor e na ajuda que o Teu Espírito sempre nos oferece quando lemos a palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Essa igreja de Tessalônica, ou os Tessalonicenses, ela de muitas formas é completamente semelhante à igreja presbiteriana Mosaico aqui onde estamos plantados. É uma igreja jovem. Se os irmãos quiserem saber a história da plantação da igreja de Tessalônica, é só abrir sua Bíblia em Atos 17 e acompanhar na leitura como foi o esforço e o trabalho de Paulo, Silas e Timóteo e outros que ali trabalharam com eles, para que uma igreja ficasse plantada naquela cidade. De muitas formas e de muitas maneiras, o progresso, o sucesso e a vitória dessa igreja como igreja plantada era muito improvável. Paulo teve apenas a oportunidade de trabalhar em Tessalônica por 3 semanas consecutivas, evangelizando de casa em casa, trabalhando e visitando pessoas, e tão logo os frutos começaram a surgir, os judeus apareceram por lá, atrapalharam tudo, e Paulo teve que sair às pressas daquela cidade, deixando ali uma igreja com apenas 3 semanas de vida, e sem pastor, ainda por cima. E o fato é, o método que Paulo havia proposto para a plantação daquela igreja é aquilo que lá em Atos está escrito, que ele arrazoava com as pessoas a respeito do Evangelho e da palavra de Deus. Arrazoar é dialogar com as pessoas, é usar o critério de fazer uma exposição e responder perguntas. Depois, fazer perguntas e ver se as pessoas entenderam. É isso que é arrazoar.
Paulo conversava com as pessoas a respeito de Cristo, e o seu único objetivo é que eles e elas conhecessem a Jesus pessoalmente. Nessa carta que Paulo escreveu, existe um debate entre os estudiosos se 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, ou se foi Gálatas o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Paulo escreve Gálatas por volta do ano 46, 45, mais ou menos 9 ou 10 anos, segundo alguns, após a sua própria conversão. Paulo não começou a pregar o evangelho imediatamente. Ele diz em Gálatas 1 e 2 que ele foi para as regiões da Arábia, por quase 4 anos, ele ainda ficou por ali. Somente depois é que Barnabé, que foi designado para pastorear a igreja de Antioquia, foi atrás dele, o trouxe, e eles então começaram a pastorear a Antioquia. E Atos 13 diz que o Espírito Santo diz: me separem Paulo, me separem Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles. Aconteceu a primeira viagem missionária, termina a primeira viagem missionária, tem o concílio de Jerusalém, Atos 15, Atos 16 começa a segunda viagem missionária, e Tessalônica foi plantada nesse período, Atos capítulo 17. Paulo já era mais maduro, já era mais experiente, mas já era plenamente consciente de que plantar igrejas não era uma tarefa tão simples assim como algumas vezes os nossos teólogos deixam transparecer para nós. E a igreja cresceu no meio da perseguição, cresceu no meio da dificuldade, cresceu sem o seu pastor. Paulo, preocupado com aquela igreja, escreve essa carta, e essa carta foi escrita 6 meses após a fundação da igreja. A preocupação e o medo de Paulo é: será que a igreja está firme? Será que ela ainda existe naquela cidade? E a notícia que ele recebeu, Timóteo foi o portador da notícia, é de que não só a igreja tinha dado certo, como ela estava crescendo. E ela não somente estava crescendo, mas ela estava crescendo com saúde. E mais ainda, ela estava crescendo com saúde, e já com 6 meses de vida, ela havia se tornado modelo de uma igreja saudável para todas as igrejas da Macedônia e da Acaia, onde hoje é a Grécia, que nós conhecemos pelo mapa, e alguns porque já passaram férias por lá. E Paulo se vê muito tomado de gratidão e de alegria, porque tudo estava dando certo. Então ele escreve essa carta motivado pelo fato de que a igreja estava frutificando, a igreja estava crescendo, e ele então escreve essa carta para ajudá-los a resolver alguns problemas que, como a igreja era jovem, não estava tão bem preparada, ela já estava enfrentando. Um dos problemas era sobre a segunda vinda de Cristo, que ele vai trabalhar a partir do capítulo 5, e na segunda carta que ele escreve inteira, só para ajudar a igreja a entender a questão da ressurreição, a questão da volta de Cristo e o juízo final. Mas um outro problema que estava surgindo na igreja de Tessalonicenses, por causa inclusive desse mau entendimento da segunda volta de Jesus, é que algumas pessoas estavam deixando de trabalhar e queriam viver às custas de outros. Já que Jesus vai voltar logo, para que eu vou trabalhar? Eu vou ficar de casa em casa aí, comendo o que os irmãos me derem, e vai ser uma bênção, para que trabalhar? E é em 2 Tessalonicenses que Paulo fala: olha, quem não quer trabalhar, que também não coma. E no texto grego tem na tradução em inglês, na verdade, tem um jogo de palavras, é que algumas pessoas, porque não trabalhavam, ficavam como abelhas pulando de flor em flor, casa em casa, vivendo às custas dos outros. E aí o inglês, quando traduz aquela expressão, quem não quer trabalhar, que também não coma, não seja como abelhas sendo abelhudos, se intrometendo na vida dos outros, atrapalhando os outros que querem trabalhar um pouquinho. Mas o tom da carta não é esse tom de dar bronca na igreja. O tom da carta é de júbilo e é de instrução. É uma igreja jovem que precisa de instrução, e é interessante observar que, porque é uma igreja que havia começado o seu crescimento sem um pastor, nessa carta Paulo fala 2 vezes sobre o ministério pastoral. Ele fala aqui no capítulo 2, e depois ele volta ao assunto no capítulo 5. Aqui no capítulo 2, ele trata do ministério pastoral na perspectiva da igreja.
o que a igreja deveria ou deve esperar do ministério do seu pastor. E lá no capítulo 5, ele escreve da perspectiva do pastor. O que o pastor deve esperar de uma igreja que o convidou e que agora vai sustentá-lo na obra da pregação do Evangelho. E aí, esses dois textos, eu vou trabalhar no primeiro hoje, e depois da eleição que a igreja vai fazer no dia 17, eu quero trabalhar no segundo, já como pastor eleito, fica mais fácil trabalhar nesse assunto. E a pergunta é a seguinte: qual o tipo ou o estilo de pastorado pode e deve agradar a uma igreja que é uma igreja verdadeira que ama o Senhor Jesus? E para começar a responder essa pergunta, eu gostaria de falar sobre pastores frutíferos nessa noite. A minha discussão tem 2 pontos que eu vou apresentar para os irmãos. O primeiro deles é que pastores frutíferos são aqueles que buscam a aprovação de Deus mais do que a aprovação dos homens em primeiro lugar no seu ministério. Versículo 3 até o versículo 6, Paulo diz como é que ele e a sua equipe de trabalho se comportaram para a plantação da igreja de Tessalonicenses. Versículo 3, olha o que ele diz. Ele diz assim: pois a nossa exortação, a nossa pregação, ela não procede de engano, ela não procede de impureza, ela não tem compromisso com o dolo, com a traição, com a segunda intenção. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o seu Evangelho, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para agradar homens, e sim a Deus, que é quem prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de interesses gananciosos, porque Deus disto é testemunha. Também não andamos buscando a glória e o elogio dos homens, nem de vocês e nem de outros. Observem que Paulo diz que o foco do comportamento pastoral, do procedimento pastoral, ele é todo abalizado, ele é todo explicado, ele é todo apresentado na perspectiva de agradar a Deus em primeiro lugar. Pastores trabalham com homens, mas pastores têm que buscar agradar a Deus acima de tudo na sua vida e no seu ministério. Paulo deixa isso bem claro aqui no texto. Pastores frutíferos são aqueles que enxergam Deus acima de toda e qualquer circunstância. Ele diz no versículo 1 e no versículo 2 que a estada deles lá não foi fácil. Eles trabalharam 3 semanas em meio a muita luta. Haviam dificuldades, haviam obstáculos, haviam problemas, havia oposição, mas apesar disso, ele diz, nós tivemos ousada confiança em Deus. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, ele diz no versículo 2, eles plantaram Tessalonicenses, ou Tessalônica, depois de ter plantado Filipos, e os irmãos que são bons leitores da Bíblia se lembram que em Filipos Paulo foi preso. Ele foi chicoteado, foi colocado no tronco, e foi por meio de um terremoto que Deus o libertou da prisão, e o clímax de tudo aquilo foi a conversão do carcereiro, e aquela frase que durante muitos anos a gente ouvia quase em todas as bocas dos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Muita gente já me evangelizou usando esse texto. Eu já evangelizei muita gente usando esse texto. E a circunstância da pregação do Evangelho em Tessalônica foi depois de toda a humilhação que aconteceu em Filipos. E em Tessalônica não foi diferente. Quando a coisa começou a andar e pegar forma, tão logo a igreja estava sendo plantada, vieram os opositores, os adversários, e tumultuaram tudo que Paulo estava fazendo ali. E ele diz, olha, no meio de tudo isso, nós colocamos a nossa confiança em Deus. Já pensou se eles desistissem? Às vezes eu fico pensando nos
pastores e missionários que vieram pregar o evangelho aqui em Goiás. Os irmãos sabem que eu tenho escrito um livro sobre a história da IPB em Goiás, e essas 2 últimas semanas, aproveitando esses 2 feriados prolongados, eu sentei para escrever. Estudei sobre a igreja de Nova Glória, a igreja de Mineiros, a igreja de Jataí, tenho estudado sobre as igrejas aqui da nossa região e tenho estudado a biografia dos pastores que aqui trabalhavam. Quando o seu Jimmy chegou, eu disse para ele que estou ficando expert na família Tipo, porque tenho lido sobre o reverendo Archibald Tipo, que, para quem não sabe, é o pai do seu Jimmy aqui, que está diante de nós. Foi um dos primeiros missionários que trabalhou em Goiás, lá nos idos de 1914, 1915, 1920. E deixou todas as andanças dele por Goiás, escrita num livro que talvez algumas pessoas não deem nenhum valor, mas para a história do protestantismo em Goiás virou uma relíquia. E a gente está esperando a família republicar ele aí para a gente distribuir para os outros. Como um presente de aniversário para o seu Jimmy, né? Essas pessoas vieram para Goiás e eles chegaram, às vezes, até mesmo antes das estradas. Eu li sobre a plantação da igreja em Nova Glória por Valdemar Rose. Para ele chegar a primeira vez na vilazinha de Nova Glória, que tinha outro nome antes, ali na região de Nova Glória, o nome é quiabaçado, quebra-coco, coco branco, coco preto, barro preto, calção de couro era o nome de Goianésio, para vocês terem uma ideia. E o evangelista que escreveu a ata do histórico da igreja de Nova Glória, ele diz que a primeira vez que Valdemar Rose foi lá, ele teve que abrir o caminho com facão. E teve que deixar o cavalo algumas léguas para trás, porque nem o cavalo andava naquele matagal. Ele teve que, para chegar no local e pregar o evangelho a primeira vez, ir com o facão na mão e com a Bíblia na outra, para falar de Jesus. Homens que dormiram ao relento. Um biógrafo deles disseram que o maior inimigo deles é um bichinho chamado pernilongo. Vocês conhecem bem esse animal, né? É pior do que barata para algumas pessoas. E eles tinham que dormir em camas, diz o biógrafo, em camas impossíveis. O que será uma cama impossível? O fato é que essas pessoas só enfrentavam isso. Diversidade, dificuldades, complicações, porque amavam Jesus. E todos eles testemunham que era por causa de Deus que eles estavam andando por aqui. Paulo diz, olha, quando chegamos em Tessalônica, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus, porque estávamos pregando o Evangelho. O que eles ofereceram? Eles dizem, olha, nós oferecemos o Evangelho de Deus, versículo 3. Muito se tem dito e se tem escrito hoje em dia a respeito de revitalização de igrejas. E eu concordo plenamente com os proponentes e os líderes do CTPI, que é um movimento que existe no Brasil para revitalizar igrejas cansadas e plantar novas igrejas. Eu concordo plenamente com eles de que tem 2 elementos que são inegociáveis e que são importantíssimos na plantação ou na revitalização de uma igreja, que é a pregação pura do Evangelho, a pregação do Evangelho puro, um Evangelho sem intromissões, um Evangelho sem ajeitamentos, um Evangelho sem mudanças na linguagem, um Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e o outro é a escolha do obreiro. Se nós tivermos maus pastores, nós estaremos em maus lençóis. Mas se nós tivermos pastores que, como Paulo, têm ousada confiança em Deus, eles, se Deus quiser, e essa é a nossa esperança, homens assim, líderes assim, contaminam outras pessoas com o seu ânimo e com o seu fervor. Não tem nada melhor para uma igreja quando ela percebe que o seu pastor está com ela, de que ele vestiu a camisa, de que ele ama a igreja. No próximo domingo vai acontecer em Hidrolândia a organização da Igreja Presbiteriana de Hidrolândia.
O pastor de lá foi meu aluno no seminário, o reverendo Ricardo Fragoso. Ele está lá há quase 10 anos. Quando ele foi para lá, 10 anos atrás, algumas pessoas diziam que em Goiânia, Hidrolândia é um campo morto. Igreja não se planta ali. Vários obreiros tinham sido enviados para lá e nenhum deles conseguiu plantar a igreja, e a igreja não foi para frente. Então, o Ricardo foi para lá. E ele diz que os 2 primeiros anos dele, ele trabalhou pagando dívida dos obreiros anteriores que deram mau testemunho. Mas aí algumas coisas começaram a acontecer. E começaram a acontecer com pessoas improváveis. Com pessoas que talvez nós disséssemos assim, essa pessoa não cabe na nossa igreja. A nossa igreja não é para pessoas assim. Eram as prostitutas. Eram as pessoas que vinham morar em Goiânia, não achavam lugar, iam para lá em Hidrolândia porque o lugar era mais barato, dormia lá e trabalhava aqui. Pessoas que brigavam por terra como invasores de terra. E essas pessoas caíam num órgão da cidade e eles, precisando de ajuda, chamavam o reverendo Ricardo e falavam, será que você não vai lá dar jeito nessas pessoas? Um dia tinha uma pessoa querendo se suicidar, matar a si mesma e seus filhos. E perguntaram para ele, o senhor não poderia ir lá ver o que o senhor pode fazer por essa mulher? E ele diz, o que vocês querem que eu faça? Faça alguma coisa, porque nós não conseguimos fazer mais nada. E ele foi lá, falou de Jesus para ela, orou com ela, ouviu as queixas dela. E hoje ela é membro da igreja. Várias pessoas improváveis, pessoas que nós mesmos, que achamos que somos tão normais, deixamos caírem para a margem. E no domingo que vem, eles vão organizar a igreja tem um templo para 400 pessoas, se eu não me engano, edificado e pronto, respaldado, pintado. E é a mais nova igreja presbiteriana organizada da nossa região. É um pastor que eu quero trazer aqui, para a gente ouvir da boca dele como foi essa experiência. Ele contou para nós lá no El Rancho, mês passado, quando Marcos e eu fomos lá participar do congresso do CTPI. E ele disse que uma das coisas que fez a igreja confiar nele foi que ele disse, eu não vou sair daqui. A palavra de Deus mostra que pastores frutíferos são aqueles que abraçam as suas igrejas. E Paulo fez isso com Tessalônica. Ele não pôde ficar lá. Mas o tempo que ele esteve lá, 3 semanas, foi tempo suficiente para as pessoas perceberem que o amor de Deus estava estampado no seu trabalho. Isso é importante. Paulo usa aqui 3 expressões que ele diz que não tinha compromisso com elas. Eu não tenho compromisso com o engano, eu não tenho compromisso com a impureza, e eu não tenho compromisso com a traição, com o dizer uma coisa e fazer outra. Nós, quando pregamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho puro. E por que ele pregava o Evangelho puro? Porque ele buscava a aprovação de Deus em primeiro lugar. Verso 4. Nós buscamos a aprovação de Deus acima de tudo. E ele diz que Deus os tinha aprovado o seu trabalho. Todo o nosso trabalho, todo o trabalho da liderança da igreja, tudo que a igreja faz, ela não tem segundas intenções, a nossa intenção é uma só, levar as pessoas a conhecerem e amarem Jesus. Eu sempre tenho dito isso. Nós fazemos um almoço, um retiro, um passeio de bicicleta com as pessoas, fazemos, mas ali em algum momento nós vamos falar de Jesus para essas pessoas. Nós procuramos ajudar pessoas abandonadas, deixadas para o lado, procuramos. Mas ao fazê-lo, nós também vamos falar de Jesus para elas. Nós não queremos dizer que estamos procurando membros para a nossa igreja em primeiro lugar. Nós estamos procurando que as pessoas conheçam Jesus em primeiro lugar. Conhecendo Jesus, se elas resolverem nos ajudarem a falar de Jesus para outras pessoas, vai ser muito bom. Mas nós não estamos buscando em primeiro lugar que as pessoas venham para Mosaico. Nós estamos buscando em primeiro lugar, e é isso que deve acontecer com cada um de nós, é que elas conheçam Jesus. Porque nós podemos ter uma igreja cheia de pessoas
que gostam da igreja, mas que não conhecem Jesus e não o amam com todo o seu coração. Não pode ser nessa ordem. Tem que ser na ordem inversa. Jesus primeiro. E o resto é brinde, é presente, é obra da graça de Deus para com aqueles que servem ao Deus da graça. Então Paulo diz com todas as letras que ele busca a glória de Deus e não a glória dos homens. Versículos 5 e versículo 6. Como que se busca a glória de Deus em primeiro lugar e não a glória dos homens? Primeiro, não bajular. Bajulação é uma tentação terrível para quem é líder de qualquer coisa que seja. Seja na empresa, seja na escola, seja no trabalho e seja também no pastorado e no presbiterato de uma igreja. A bajulação, ela mostra pessoas de duas caras. Diante de um você se comporta de um jeito, diante de outro você se comporta de outro jeito. Mas a bajulação é uma serva da mentira. Ela não é sincera, ela não é livre, ela não é pura. Nós tínhamos um professor no seminário que ele falava muito mal de outro professor, no seminário, onde se forma pastores. Então ele começou a falar mal de um determinado pastor, que na época era o diretor do seminário, e ele apareceu na porta. E quando ele apareceu na porta, sem mudar o tom da voz, ele saiu da crítica para a bajulação. E aí ele foi à porta, abraçou o nosso outro professor. Ele é um cara muito bom. Ele é muito consagrado. E nós éramos 9 alunos na sala, nós ficamos olhando um para a cara do outro. Hoje nós tivemos a nossa lição do que é bajulação. Do jeito que a gente menos queria, mas que não poderia ser mais forte e convincente para nós. De que pessoas que bajulam têm duas caras. E isso não faz bem para a igreja. Paulo, sabendo disso, ele querendo agradar a Deus em primeiro lugar, ele então diz: bajulação, não. Sinceridade. Às vezes a sinceridade, ela nos leva a um estado de franqueza que magoa certas pessoas. É claro que sinceridade não é aquilo que a gente viu há um tempo atrás na televisão, num programa humorístico, que tinha um personagem que era o super sincero. Mas, na verdade, aquilo não era sinceridade do jeito que a Bíblia ensina. Aquilo era abelhudice, aquilo era ranzinice. As pessoas acham que ser sincero é ser ranzinza, é ficar pegando no pé, é não aceitar de forma nenhuma um meio termo aceitável e de acordo. Mas é sempre falar a verdade na cara e falar em tom que agride as pessoas. Isso não é sinceridade e nem franqueza. Isso é outra coisa. Agora, Paulo diz: olha, eu não bajulei. O propósito não é enganar as pessoas. Segundo, ele diz: olha, não fui ganancioso. Ganância, nós vimos hoje pela manhã aqui na escola dominical, é você agir com segundas intenções, com interesses nos quais os lucros serão para você. Pastor e igreja devem ter bom relacionamento, mas esse bom relacionamento não pode degenerar em bajulação e ganância. Porque quando nós somos bajuladores e quando nós somos gananciosos, nós perdemos de vista Deus e o seu amor. O que as igrejas devem esperar dos seus pastores? Que eles digam não à bajulação. E que não devemos nos comportar de tal forma que amemos a bajulação. Os irmãos podem até não acreditar, mas às vezes na igreja nós temos comportamentos que chamam a bajulação à tona. Às vezes você pede para um irmão, para uma irmã fazer uma determinada tarefa e ele começa com aquele jogo de empurra-empurra para ver se você o bajula a fim de que ele faça o que você quer. Ah, não, pastor, não tem tempo para essas coisas, não. Sou muito ocupado. Aí o pastor vem: não, que é isso, você é muito inteligente, você é gente boa, não sei o que tem, e começa a bajulação. E a pessoa coloca a dificuldade exatamente para ver se vai ser bajulado, e aí ele cede.
Pastores que bajulam aqueles que gostam de ser bajulados. Isso não faz bem para a igreja. Nosso relacionamento não pode ser construído em cima de uma areia como essa. Porque quem bajula, ele troca a sua fidelidade rapidamente. Jonathan Goforth, que foi um pastor norte-americano na China, na virada do século XVIII para o século XIX, na virada do século XIX para o século XX, ele diz que na China havia algumas igrejas que usavam como estratégia dar cesta de alimentos para as famílias pobres dos chineses. E eles usavam de bajulação. E eles usavam da seguinte estratégia: nós damos cesta de alimento para vocês e vocês vêm na igreja. E a cesta de alimento só será distribuída depois que você assistir o culto na igreja. Jonathan Goforth diz que essa estratégia era muito eficaz, mas ela construía aquilo que ele chamava de crentes de arroz. Então, logo o missionário mudava de campo, ou ele ia embora, a igreja esvaziava. Minha esposa fala que os americanos traziam muitas dádivas para as igrejas do interior norte de Goiás. Traziam roupas, traziam guloseimas, coisas que nos Estados Unidos eram ofertados, e eles então levavam para a pregação do Evangelho em vários lugares. E a minha esposa diz que na época em que ela começou a frequentar a igreja, havia distribuição de roupas e alimentos na igreja. E aí aquele pastor que trabalhou ali naquele campo vários anos e que administrava essa distribuição foi transferido para outro campo. E quem veio não trouxe arroz, não trouxe cesta de alimento e não trouxe roupa. E a igreja, que era cheia, lotada, esvaziou em questão de meses. Crentes de arroz. Se nós usamos a bajulação como meio de atrair as pessoas ao Evangelho, nós vamos colher o fruto que a bajulação dá. Ela troca de fidelidade rapidamente, porque ela incita nas pessoas interesses e não um sentimento genuíno pelo Evangelho de Cristo. Paulo diz: olha, pastores frutíferos são aqueles que buscam a glória de Deus em primeiro lugar na vida da igreja. São esse tipo de pastores que nós temos que buscar para a nossa igreja. Segundo, pastores frutíferos oferecem o amor de Deus através do seu próprio exemplo no trabalho. Versículo 7 ao versículo 10, Paulo tira o foco da glória de Deus e ele então passa o foco agora para o seu comportamento social em meio à igreja do Senhor Jesus ali. Ele diz, no verso 7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, o nosso salário, todavia nos tornamos carinhosos. Quem tem a revista atualizada numa versão um pouco mais antiga, nos tornamos dóceis no meio de vocês, querendo-vos muito, tratando vocês como nossos próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecermos não somente o Evangelho, que estava sendo oferecido, mas a nossa própria vida, como a forma de que vocês conheçam a Jesus. Por isso, vocês se tornaram muito amados de nós. Por quê? Ele então cita um exemplo. Porque vos recordais do nosso labor e fadiga. Trabalhamos muito, 3 semanas, mas trabalhamos muito. Noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, e vos proclamamos o Evangelho de Deus. Se o sustento era um empecilho para conhecer o Evangelho, nós vamos buscar sustento de outros. Este é o ponto. Para quê? Para que as pessoas pudessem ouvir atentamente o Evangelho de Deus. Vocês e o próprio Deus é testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vocês outros. E de novo ele diz, como um pai que cuida dos filhos, foi assim que trabalhamos com vocês. Como que é isso? Procuramos estimular, exortamos, procuramos consolar e procuramos puxar a orelha de quem não estava andando direito com Deus. Admoestar é chamar a atenção. Exortar é incentivar. Incentivavam as pessoas a se consagrarem a Deus. Consolavam as pessoas nas suas dificuldades.
e chamavam a atenção, disciplinavam aqueles que não estavam vivendo de modo digno do Evangelho de Deus, conforme ele testemunha aí no versículo 12. Observe que muitos outros param na primeira parte e falam: nós queremos um pastor assim. Muitas pessoas dizem que, e eu estou falando aqui dos pastores, muitos pastores dizem que buscam agradar só a Deus e se tornam pessoas totalmente antipáticas no meio do povo de Deus. Paulo diz: olha, agradar a Deus não quer dizer escolher o caminho da antipatia. Não foi assim que nós nos comportamos quando plantamos a igreja de Tessalônica. Como que nós nos comportamos quando plantamos a igreja de Tessalônica? Primeiro, nos tornamos carinhosos, procuramos ser atenciosos, procuramos ouvir as pessoas, procuramos falar de forma educada com as pessoas. Nessa última semana eu li a história de 2 pastores que trabalharam aqui em Goiás. Um chama Franklin Graham, foi o plantador da igreja de Planaltina, e foi o segundo pastor presbiteriano que, para valer, atravessou esse Goiás pregando de cidade em cidade. O primeiro tinha sido John Boyle, em 1884, 1886 e 1888, quando andou e pregou o evangelho em vários lugarejos, naquela época chamavam patrimônios, em vários patrimônios aqui em Goiás. Depois, tirando os irmãos os congregacionais, Archibald Tipple, George Glass, que são do movimento da cristã evangélica e batistas, o presbiteriano, em 1914, Franklin Graham veio lá de Catité, na Bahia, com a incumbência de atravessar Goiás inteirinho e foi até a Bolívia, no dorso de um cavalo, procurando terras para comprar para a igreja, a fim de criar aqui em Goiás e também no Mato Grosso fazendas onde fossem plantadas escolas agrícolas, à semelhança do que aconteceu em Ponte Nova, hoje a cidade de Wagner, na Bahia. E lá no Mato Grosso comprou o que hoje é a escola do Buritis, na subida lá para a Chapada dos Guimarães. Aqui em Jataí comprou-se o terreno onde hoje é o Samuel Graham, o Instituto Samuel Graham, e havia a pretensão de se comprar em Planaltina uma fazenda chamada Fazenda São Bento, para fazer a mesma coisa, mas o negócio não deu certo e ficou só a plantação da igreja na cidade mesmo. E ele andou isso aqui tudo. Pregava o evangelho onde parava, falava de Jesus para as pessoas. E em 1944, 4 anos antes da sua morte, um famoso pastor presbiteriano, Valdir Carvalho Luz, veio pregar em Planaltina. E ficou hospedado na casa do doutor Samuel Graham. Ele era um médico. E ele escreveu e colocou na sua autobiografia, que se chama Nem Fazendeiro e nem sei o que lá, mas pastor do Evangelho, ministro do Evangelho, eu esqueci o segundo nome do livro dele. Ele disse que jamais tinha conhecido um homem tão piedoso, tão carinhoso e tão atencioso como o doutor Franklin Graham. As fotos que nós encontramos dele na internet sempre o tem em cima de um cavalo, com o seu chapéu, e uma que eu tenho lá em casa, ele está atravessando um rio com a água até a cintura no dorso do cavalo. Andou por todo esse nosso território procurando lugar para plantar igrejas. E os que vieram depois seguiram a sua estrada, o seu caminho. O outro foi o Dr. Ashmun Selley, que é o plantador da igreja de Jataí. Tinha sido um médico importante nos Estados Unidos. E veio para o Brasil e veio parar aqui em Jataí. Foi o primeiro a plantar a igreja de Mineiros. Plantou a igreja de Jataí e ajudou o Dr. Gordon a ir para Rio Verde para plantar o Hospital Dr. Gordon. E um dos seus biógrafos diz que ele era um homem muito sério, mas extremamente amável. E o biógrafo que eu li dele ontem diz que por onde ele passou, deixou saudades. Quando ele foi embora de Jataí por causa de problemas de saúde, a igreja despediu-se dele às lágrimas. Por quê? Porque se fizeram dóceis
apesar de enfrentarem trabalhos árduos, perseguições que não acabavam, era um tal de dizer que eles eram falsos e que vendiam Bíblias falsificadas. Mas eles perseveraram. E hoje nós frequentamos, visitamos e vamos nos templos das igrejas que há 70, 80, quase 90 anos atrás, esses irmãos plantaram com o fruto do seu trabalho. Nós somos como que pequenos anões que subiram nos seus ombros e colhemos o fruto do trabalho que eles deixaram para nós. Eles não somente foram dóceis, ofereceram a própria vida no trabalho. Alexander Blackford foi o pastor que substituiu Simonton no Rio de Janeiro quando ele morreu. Trabalhou 30 anos no Brasil sem tirar um mês de férias. E aí, no ano de 1890, 30 anos depois dele ter aportado aqui no Brasil, ele voltou para os Estados Unidos para as suas primeiras férias. 2 meses depois que ele estava nos Estados Unidos, ele ficou doente e morreu. E o seu biógrafo diz que ele morreu cantando hinos em português, porque ele amava o Brasil. Quando John Boyle saiu daqui de Goiás e voltou para Bagagem, Estrela do Sul, teve um incêndio na casa dele. E ele se esforçou muito para apagar o incêndio, terminou de apagar o incêndio, teve um ataque cardíaco e morreu. Mas ele estava muito bem lá em Campinas. E ele dizia: eu preciso levar o Evangelho para o interior. Gastou 3 meses para mudar de Campinas para Bagagem, a terra dos diamantes, que chama Estrela do Sul, por causa de um diamante grande, um dos maiores da América Latina, que foi encontrado lá e que ganhou o nome de Estrela do Sul. Está exposto lá em Londres, se eu não me engano. E ele, por que ele veio para Bagagem? Porque ele queria plantar o Evangelho no interior do Brasil. E Goiás era o seu objetivo. Meus irmãos, as pessoas que nós precisamos ter como nossos pastores são pessoas que precisam ter um compromisso assim, como Paulo tinha. E nós precisamos orar para que Deus levante no nosso meio pastores assim. E Ele vai levantar é do nosso meio, porque as vocações acontecem no meio de nós. E por último, Paulo diz que o procedimento dele foi piedoso. Ele procurou ser justo e ele procurou agir de forma irrepreensível perante as pessoas. Por que ele fez isso? Porque ele disse que ele olhava para aquela igreja e via neles os seus filhos. Qual a conclusão? Verso 12. Qual é o objetivo do ministério pastoral? O que é que torna um pastor frutífero quando ele passa por uma igreja? E a resposta é levar a sua igreja a viver de modo digno de Deus. Verso 12. Exortamos, consolamos e admoestamos, para quê? Para viverdes de modo digno de Deus. Nós não estamos no ministério pastoral para ganhar discípulos para nós. Nós estamos no ministério pastoral para ganhar discípulos para Jesus. Quando nós ganhamos discípulos para nós e a gente muda de igreja, esses discípulos vão todos atrás de nós. Principalmente se for a igreja do bairro seguinte. Isso é muito bom para a bajulação e a autoestima do pastor, mas é péssimo para o Evangelho. Porque quem se torna discípulo do pastor perde de vista o Cristo que cuida de todas as igrejas que ele planta. Eu conheço pessoas que só têm um pastor que eles gostam, aquele que não está aqui. E eu tenho que bater palmas para o reverendo Jeremias Pereira, quando ele vai ao púlpito da 8ª igreja de Belo Horizonte e fala: olha, não é o pastor Hernandes que é o pastor de vocês, não é o Augusto Nicodemos que é o pastor de vocês, o pastor de vocês sou eu. Eles tiveram a graça de ser o Jeremias, né? Mas o que ele quis dizer com isso?
que nós vivemos na época da tecnologia, e se você quer ouvir um bom sermão, basta você abrir aí o seu YouTube, e tem um monte, graças a Deus. A teologia reformada está bem presente no YouTube, com bons sermãos, e é difícil a gente sentar para poder ouvir todos que tem ali, porque são muitos. Agora, não são estes que estão aí no YouTube que são os pastores da maioria das igrejas que estão esparramadas pelo Brasil. Eles vêm aqui uma vez ou outra numa conferência, no aniversário, numa programação especial, num acampamento. Mas quem está com os irmãos todo santo dia, todo domingo, que tem o dever de visitar, de orar, de estar com os irmãos, é o pastor da igreja. É aquele que dá o feijão com arroz, que às vezes requenta um sermão antigo, porque acha que vai alimentar de novo. Eu fui pastor de uma igreja que tinha uma irmã que anotava no canto da Bíblia a data que eu tinha pregado naquele texto. E aí eu estava pastoreando a igreja há 6 anos, ela disse, o senhor pregou nesse texto no dia 15 de abril de 99. E eu perguntava para ela assim, só lembra dos 3 pontos do meu sermão? Lembro não, pastor, então vou pregar de novo. Ainda bem que tem o apóstolo Pedro para ajudar a gente. Diz, eu escrevi para vocês se lembrarem do que eu já tinha dito antes. Ainda bem. Então é bíblico repetir sermão. O fato é, irmãos, que nós estamos no nosso pleno direito de querer bons pastores. É de Deus isso. E a Bíblia, no Novo Testamento, está coalhada, vamos usar essa palavra bem aqui de Goiás, está coalhada de exemplos de como os pastores devem proceder, e quando a gente ralha com pastores preguiçosos, e tem muitos por aí, a gente está fazendo certo. No entanto, muitas vezes nós ralhamos também com aqueles que estão se esforçando, porque não conhecemos direito como que é o ambiente do trabalho da igreja. Vou citar só um exemplo. Segunda-feira, a famosa folga do pastor. Então, eu estou lá em casa, no início da manhã, uma irmã me liga, pastor, eu estou com um problema em casa, o senhor pode me atender hoje às 18 horas? Segunda-feira, 18 horas. Posso sim, marcamos, 18 horas eu te encontro lá no gabinete da igreja. Passa um pouquinho, uma outra pessoa me liga, pastor, já que hoje é a sua folga pastoral, o senhor podia me atender hoje às 18 horas? Eu disse, minha irmã, eu não posso te atender, porque eu já vou atender a fulana de tal, mas hoje não é a sua folga? É assim que a coisa funciona, mais ou menos. Eu estou lá em casa, 1h30 da manhã, de repente alguém bate na minha porta. Pastor, que hora que o retiro vai sair amanhã mesmo? 7 horas da manhã, meu querido. Você já tinha que estar dormindo. Coisas desse tipo. Agora, essas são coisas cômicas. Tem coisas sérias também. Tem momentos difíceis. E tem aqueles momentos maravilhosos do bolo, da torta, do prato que aparece na sua casa, assim, de presente, e é bênção de Deus, não tem outra forma de definir essas coisas. No entanto, o que eu quero dizer, meus irmãos, é que o texto diz que há, sim, ensinamento bíblico a respeito de que tipo de pastores nós devemos querer, esperar e desejar para nós. Nós devemos orar para que tenhamos pastores assim, devemos trabalhar para que os nossos pastores sejam assim, e devemos incentivá-los para que, se eles não são, eles se tornem dessa maneira, para a glória de Deus. Eu tenho falado para os meus alunos, olha, é muito bom ver Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira na internet, e aí eles fazem aquele sermão e as pessoas dizem, puxa, os presbiterianos é que são bons, então eu vou lá na igreja presbiteriana, só que a igreja presbiteriana mais próxima da casa dele é a nossa. E aí ele chega lá, e o pastor presbiteriano vai pregar o sermão, e o sermão não é o do Nicodemos, não é o do Hernandes, não é o do Jeremias. Às vezes é tão bom quanto, a gente é que não valoriza, mas muitas vezes é ruim mesmo. E eu quero dizer com todas as letras, eu sou professor de homilética, e já sentei para ouvir muito sermão na minha vida. Tem sermão que dá vontade de você sair correndo, de tão ruim que é. E ainda vou ouvir alguns colegas meus aí, que foram meus alunos, e eles pregam sermões que é uma vergonha, e ainda diz, foi o pastor Hélio que me ensinou. Eu falo, Deus me livre. Deus me livre.
Não te ensinei isso, não. Ensinei outra coisa. E então eu falo para eles, olha, nós vivemos numa época que a gente tem que fazer um sermão melhor. Mas não só o sermão. Porque não adianta você ter uma boa técnica do sermão e você não conhecer as ovelhas. Então tem que ter aconselhamento, tem que ter visitação e tem que saber administrar as coisas da igreja. Ainda que você goste mais de uma do que de outra, você tem que dar o seu melhor, porque as igrejas são exigentes e tem que ser mesmo. E muitas vezes as exigências não partem de situações que são legais e verdadeiras, mas de pura maldade mesmo. E se vocês não se prepararem adequadamente, quando essas pessoas vierem para a igreja de vocês procurando um sermão bom, encontrarem aquilo, como que essas pessoas vão ficar e beber a boa teologia reformada que a gente tem ensinado e incentivado as pessoas a lerem e a estudarem? Por isso, o que é que nós devemos desejar? Primeiro, que os nossos pastores tenham uma experiência pessoal, verdadeira e firme com Deus. Porque quando tiverem que enfrentar crises, é Deus quem vai os sustentar em meio à oposição, em meio à adversidade, em meio aos obstáculos naturais que surgem na pregação do Evangelho. Eles verão a Deus acima das circunstâncias e colocarão ousada confiança no Deus que eles amam. Não adianta ter um bom conhecimento teológico se não conhece Jesus pessoalmente, irmãos. Então, ore para que os nossos pastores, e que estes 4 que vão concorrer ao pastorado da igreja daqui 2 semanas, sejam homens que conheçam a Deus verdadeiramente. Segundo, que eles tenham a convicção do seu chamado e a aprovação de Deus, porque é isso que os capacitará. Não tem coisa pior do que um pastor hesitante que não sabe o que ele quer da vida. Que uma hora ele acha que é pastor, na outra hora ele acha que é professor, na outra hora ele acha que é advogado, na outra hora ele acha que ele é técnico de TI. Pastor é pastor. Paulo já disse que o bom soldado não se envolve com os negócios desse mundo. Isso é uma mensagem para os obreiros. Paulo está falando com a liderança, a respeito da liderança com Timóteo na sua 2ª carta. Então, temos que perguntar a respeito das convicções dos nossos pastores. E por último, que eles possuam um testemunho fiel e digno, porque Deus vai transformar a vida de outros através da sua. Se nós, pastores, não formos comprometidos com a vida que nós anunciamos, diz aquele provérbio popular que aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. A palavra de Deus diz que a palavra e a prática têm que andar juntas. Se eu digo que as pessoas têm que falar a verdade, então eu tenho que falar a verdade. Se eu digo que as pessoas têm que trabalhar, então eu tenho que trabalhar. Se eu digo que as pessoas têm que se dedicar e fazer as suas funções com zelo, eu também tenho que ser zeloso nas minhas funções e nas minhas obrigações pastorais. Nós não fomos chamados para seguir homens oportunistas, fomos chamados para seguir homens consagrados. Nós não fomos chamados a orar por pastores que não se dedicam, nós fomos chamados a orar por aqueles que se entregam à obra, porque a obra é difícil, a obra é penosa, mas o ganho é grande. É o Evangelho de Deus. Nós não fomos chamados para aceitar ministérios e ministros que estão comprometidos com o mundo. Nós fomos chamados a aceitar e a seguir ministros e ministérios que estão comprometidos com Jesus e com a igreja de Jesus. E nós não fomos chamados a eleger homens conforme os nossos gostos pessoais. Nós fomos chamados a eleger homens que colocam Deus em primeiro lugar. Porque se eles colocam Deus em primeiro lugar, eles vão nos amar. Porque o primeiro mandamento, os 2 grandes mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar o irmão a quem você vê, como que você vai amar a Deus a quem você não vê?
e nós vemos o amor de Deus na vida uns dos outros. Vamos orar?